Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e o presidente Jair Bolsonaro mais uma vez utilizou a sua conta no Twitter para poder dar eco, para poder dar voz a uma denúncia. Dessa vez, a denúncia foi feita primeiramente pelo canal Terça Livre, que publicou aí no seu site, né, um áudio vazado da jornalista Constança Rezende. Ela é jornalista do Estadão e foi responsável por dar eco, por divulgar primeiramente aquela denúncia do Fabrício Queiroz, né, e ela mostra ali que naquele momento, antes de aquele caso chegar no Flávio Bolsonaro, ela já tinha conhecimento dos documentos, ela já tinha acesso, né, a documentos aí sigilosos do COAF, e ela inclusive debocha, né, durante a conversa que ela tem, e ainda emite a sua opinião, dizendo que aquilo era caso para o impeachment. Se você não ouviu o áudio, peço licença aí ao Terça Livre para publicá-lo aqui. Escute só e veja, né, o nível da jornada. You're doing only this case. I think my life is destroyed. Really? I only do that. I think third days doing only this case because this case can compromise it, can ruin Bolsonaro. I think my biggest concern is that think that will never happen something about this investigation. It's a big frustration for me. Yeah, I'm sure. Because I think it's a impeachment case. Can I just ask? You said that it's like a financial thing. Is that it's like a government organization or it's like a private one? Government organization. Can I ask what it's called? The name is COAF. 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 Okay. Yes. And I mean, have you spoken to them at all, or they like? Did you request documents from them, or do you speak to people who work there, or is that just like a? Yeah, I have these documents. It's documents that it's not public, but we have. It's not public, but journalists used to receive from sources. Oh wow. These documents. So I have. So you like know that the material you're getting is real because you know that the person you're talking It's to. It's real. Pois bem, esse áudio aí da Constança Rezende, ele deixa duas coisas claras. Às vezes é preciso apontar o óbvio, porque as pessoas não conseguem identificar. É o seguinte, ali ele emite a sua opinião dizendo que aquilo era um caso para impeachment. Vamos lá. Mesmo que o Flávio Bolsonaro fosse aí, tivesse alguma ligação, fosse comprovado, julgado, investigado e comprovasse ali que ele participou de algum esquema, isso não era caso para impeachment. Então, além de ela ter um péssimo inglês, ela também é ignorante, né? Nesse sentido, ela não consegue interpretar aí a lei, isso não era caso para impeachment. E ela disse isso simplesmente porque, como ela estava falando com uma pessoa do exterior, ela emite aquela opinião justamente para o suposto repórter, que não era repórter, já explico para vocês, ele pegasse aquele sentimento dela e desse ainda mais um tom de gravidade na hora que ele fosse republicar aquilo no exterior, né, dizendo que o presidente estaria aí de maneira ilegítima ocupando o cargo, já que havia algum esquema de corrupção, um suposto esquema de corrupção. E o outro ponto ali é o próprio fato dela obter esses documentos, né, do COAF. Alguém do COAF maldosamente aí quis que isso fosse, que virasse um escândalo. Como esse áudio foi vazado? Pois bem, um documentarista chamado Hawad Halib, eu não sei se essa é a pronúncia correta, tá? O cara é francês, eu sou péssimo, tenho nulo completo em língua francesa. Mas é Hawad Halib. E, de qualquer forma, veja lá no site Terça Livre a matéria completa se você não viu. Ele é um documentarista francês, possui um blog e ele fez um levantamento sobre o comportamento da mídia brasileira diante da eleição do Jair Bolsonaro. E aquilo ele estava achando muito estranho, aquele discurso unificado, e fez aí esse levantamento. Ele contratou um investigador que era o rapaz aí na conversa, e ele entrou em contato com a jornalista Constança Rezende para poder, de maneira, fingir que era um jornalista e levantar como estava esse caso, como ela obteve essa documentação
E aí foi aquela patifaria que vocês viram, né? A pessoa debochada, uma pessoa completamente... O ódio contra o presidente da República fica claro ali naquela conversa. E o pior disso tudo é o acobertamento que veio depois. Depois que isso estourou no dia de domingo, primeiramente aí, como eu já falei, o Terça Livre divulgou a matéria no site. Depois eles reproduziram também o vídeo, fizeram um vídeo aí legendado, o vídeo que vocês assistiram aqui. E depois o próprio presidente da República foi lá no seu Twitter e deu alcance, né, ainda maior aí para quem não é seguidor do Terça Livre ou muito ligado aos canais de direita, acabou tendo acesso também a essa denúncia através da própria conta do presidente, que é essa coisa dele falar diretamente com o público. E mais uma vez essa forma dele falar diretamente com o público atingiu em cheio quem deveria ser atingido, que no caso aí é a imprensa vendida, a imprensa suja, a imprensa ideológica, a imprensa militante. E logo aqueles que fingem não serem militantes ou que defendam algum interesse aí obscuro, vieram na defesa da jornalista. Aí você pega aí toda a equipe da Jovem Pan, sua grande maioria, Globo News, e todos esses aí jornalistas estabelecidos que gozam aí de alguma audiência, eles vieram, né, em defesa dessa atitude da jornalista e condenando o presidente mais uma vez, para variar. Agora me digam, se não é o Jair Bolsonaro, o Terça Livre aí, que divulgasse isso, vocês acham mesmo que alguém ia ficar sabendo disso? O cara lá na França... Não, só que o corporativismo é muito grande e eles não dão eco para isso. É extremamente necessário que o presidente utilize o alcance que ele tem. Durante o segundo turno das eleições, ano passado, um jornalista da revista Piauí, que é uma revista completamente enviesada aí para a esquerda, ele participou de um podcast e nesse podcast, esse próprio jornalista, ele falou que a Folha de São Paulo, que ele tinha conversado com pessoas de dentro da Folha de São Paulo e que a ordem era, né, atacar o presidente. Eu conversei com 4 colegas que ocupam cargo de chefia ou que têm grande visibilidade nos veículos em que atuam. Foram conversas em off. Em off quer dizer? Em off quer dizer que eu não posso revelar a fonte da conversa porque a pessoa pediu para ser preservada por razões óbvias. Ela está falando de debate interno do veículo, como é que o veículo está discutindo a candidatura ao Bolsonaro, etc. Na Folha eu vi, entre outras coisas, que se tem a avaliação de que o colunismo político do jornal é e vai ficar mais ainda maciçamente contra o Bolsonaro. E a reportagem, isso não só na Folha, acho que de maneira geral, vai tentar pegar o Bolsonaro de qualquer jeito. Na linha, como eu posso prejudicar o Bolsonaro fingindo fazer jornalismo? Essa frase foi usada de maneira irônica. Isso foi durante o segundo turno da campanha eleitoral. Você viu alguém falar disso aí? Rapidamente o assunto morreu. E o que eles estão fazendo agora é justamente dando continuidade a isso. Então essa imprensa precisa sim ser desmascarada e as pessoas precisam ficar atentas. Na época da questão Fabrício Queiroz, muita gente embarcou na onda aí. Embarcou na onda. Agora está aí provado que aquilo era uma forma de tentar causar, né, um estrago no governo, já que as supostas operações ali estavam completamente limitadas ali à alerge, né, a deputados estaduais que queriam emplacar isso, queriam manchar a figura de Jair Bolsonaro, porque, obviamente, ele é um presidente que foi eleito com o discurso de combater a corrupção, e se acontece um caso de corrupção, ele perde a moral. Então vamos fazer o quê? Inventar um caso de corrupção. Né? Eu não digo nem inventar, porque caso exista mesmo esse caso aí, que seja comprovado, ele não tem a ver com o presidente da República, mas vamos associá-lo. Vamos estragar o governo, afinal eu não gosto dele, eu não aceito a democracia e vamos lá, vamos derrubar na marra. É assim que funciona. Né? Esses aí que gritam que impeachment é golpe são os que ficam tentando conspirar contra o governo federal. Então é extremamente importante aí que vocês fiquem atentos. Agora saiu a notícia ontem também que o William Vac, ele vai ser o âncora principal aí da CNN, que vai estrear esse ano. Muita gente vai dizer, tá vendo aí, ó, William Vac de direita. William Vac não é de direita, uma pinóia. O William Vac, ele é um jornalista respeitado, um excelente jornalista, faz ótimas análises, só que não venha com essa que o William Vac é de direita, que não é. Isso não dá nenhum salvo-conduto para a CNN, não.
Inclusive o próprio William Wack estava atacando muito aí ao Ministério de Relações Exteriores do governo há poucos dias. Então, fiquem vigilantes, fiquem atentos, pelo amor de Deus, tá? Porque a guerra é pesada. Meus amigos, muita coisa está acontecendo hoje. Vou tentar gravar mais vídeos se eu tiver tempo, tá? Principalmente aí da Venezuela. Hoje tem coisa importantíssima para acontecer lá na Venezuela. Os vídeos estão sendo censurados aqui no YouTube. Tá? 3 últimos vídeos meus do Putin, da Venezuela, aí, que eu postei do apagão, e o da Cristina Kirchner, todos eles tiveram a relevância cortada. Tá? Cortada e mais de 48 horas aí sem uma resposta do YouTube. Então, ativa o sininho, se inscreva no canal, tudo aquilo aí que vocês já sabem, para poder receber as notificações. Dá gostei no vídeo também, que isso ajuda aí ao YouTube entender aí, pelo menos essa é a teoria, tá bom? Se você gosta aqui do canal, colabore no Apoia-se ou na transferência direta, tá tudo aqui embaixo no link na descrição, primeiro link, as formas de você poder colaborar e ajudar aqui o trabalho contínuo e assíduo para vocês, tá bom? Bom dia, boa semana para vocês, tchau, tchau.